A paz do Senhor a você, querida família. Graças a Deus estamos de volta para gravar mais um vídeo, dando continuidade aos nossos estudos. E como em todos os vídeos, nós iniciamos com a leitura de um texto bíblico. Convido você a fazer comigo a partir de então. O texto bíblico que a gente está lendo neste momento está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Nós estamos falando, pelo menos 2 vídeos, já gravamos, falando sobre como prevenir-se contra a rebelião. Como nós podemos nos prevenir para não sermos levados também por esse impulso rebelde, por esse caminho que todos os que tomaram a decisão de trilhar por ele foram completamente dissolvidos dos seus postos, foram completamente destruídos na sua existência. E, respondendo essa pergunta, fizemos o primeiro vídeo, sendo o primeiro passo para que a gente escape da rebelião, que é amar a Deus e a sua palavra. Depois, o segundo, a gente falou sobre reconhecer a autoridade que foi instituída por Deus. Hoje, o terceiro vídeo, nós vamos tratar sobre o terceiro passo que nós podemos dar para sermos livres deste mal. E qual é, pastor? Talvez você já está perguntando. Qual é o terceiro passo que todos nós podemos dar ou devemos? Amar a quem Deus colocou sobre nós. Isso mesmo. Amar todos aqueles que Deus colocou sobre nós. Assim como um pai está sobre os filhos, sobre os membros do lar, representando, protegendo, guiando, orientando, aconselhando, as lideranças espirituais são colocadas por Deus na igreja sobre nós com esse papel de nos proteger, de nos guiar e etc. No momento que nós amamos a eles, no momento que nós entendemos que Deus os colocou sobre nós, a gente respeita, a gente considera. Isso é um passo importante para amanhã não nos encontrar no grupo dos rebeliados. E eu quero ler, ontem a gente leu esse mesmo texto que a gente acabou de ler há pouco, e eu quero mostrar alguns detalhes nesses versículos que a gente frisou ontem, mas hoje eu quero dar mais ênfase a alguns detalhes que estão neles. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 12 e 13, diz: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e preside sobre vós no Senhor. Observe essa expressão de Paulo. A gente leu isso, mas eu não frisei ontem, propositalmente, porque ele seria o tema do vídeo de hoje. Porque eles presidem sobre vós no Senhor. Não é com o Senhor, mas no Senhor. Significa dizer que eles, essas autoridades, elas estão em Cristo. O Cristo estão nelas. Passa a ser um representante legal de Deus para cuidar da vida espiritual da igreja. E logo seus membros e congregados devem dar a devida atenção, porque assim nós estamos atentando muito bem para o que nós estamos lendo na Bíblia. Esta é a vontade do Senhor.
No versículo 13, Paulo faz uma outra citação, ou algumas citações que diz assim: e que tenhais em grande estima. Olha o que Paulo diz, que os tenhais em grande estima. Ele não diz tenhais em estima, mas em grande. Paulo poderia ter dito, vocês tenham ele em estima, que isso já se fala de uma consideração, de um respeito que todo cristão deve dar àqueles que Deus colocou sobre nós. Mas Paulo usa a palavra sobre a expressão grande estima, dizendo que nós devemos fazer o máximo que nós podemos para que esse respeito seja transmitido aos líderes que Deus nos deu para nos dirigir. Aí tem uma outra expressão que diz assim, Paulo, né? E eu frisei isso muito bem ontem, no versículo 13. Por causa da sua obra, tende paz entre vós. Observe, por conta da obra deles, do trabalho que eles têm feito. Talvez muitos, com certeza, muitos não compreendem o trabalho de um pastor, de um líder espiritual verdadeiramente preocupado e responsável pelo bem-estar espiritual da igreja, pouco sabe o que passa uma pessoa dessa. A Bíblia diz aqui, tenhais em grande estima por conta da obra deles, a obra que eles praticam. E depois Paulo termina o versículo 13 dizendo, tende paz entre vós. Ou seja, vocês não podem viver em guerra, em briga, se rebeliando, vocês precisam viver em paz. Nós temos uma outra referência que diz o seguinte, aliás, antes de eu ler a próxima referência, eu leio o seguinte, e ainda obedecei a vossos pastores e sede submissos para com eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Sabe onde está essa expressão? Hebreus 13, 17. Olha o que diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façai com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha o que diz Paulo, obedecei aos vossos pastores, às vossas lideranças espirituais. Queridos, quando nós tomamos esse caminho da obediência, jamais esse comportamento de rebeldia vai ter espaço entre nós. Isso é um fato. Você concorda comigo? Jamais. Vai haver briga, contenda, rebelião, murmuração, blasfêmia. Não vai acontecer isso. Porque o amor supera tudo isso. E a Bíblia diz assim, obedecer aos vossos pastores e sujeitar-vos a eles. A palavra sujeitar é a mesma expressão que Paulo falou lá em Efésios, no capítulo 5, quando diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido. Sujeitar aqui significa ser colaborador, ajudar, né? Ouvir, entender, porque o marido é a cabeça da mulher e os pastores, como já disse, eles são os homens que Deus colocou para nos guiar para a eternidade. E a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a ele, porque eles velam pelas vossas almas. Sabe o que é velar? Se você sabe o que é velar, escreva aqui no nosso no comentário. Diga, sim, pastor, eu sei o que é velar. Mas eles velam pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Queridos, quantos crentes na igreja não imaginam quantas horas, minutos, tempo o pastor ele passa orando, pedindo a Deus para que ajude a igreja. E às vezes, quando ele toma conhecimento de um caso específico, de um crente, de um irmão, de uma família, de um casal, sim, às vezes de um obreiro, e ele se prontifica diante de Deus a interceder, a velar por ele, ou por eles, para que Deus envie uma solução, dê uma saída, que Deus venha trazer a calmaria e que tudo venha voltar à sua normalidade. Então, nós devemos seguir
obedecendo e sendo sujeito aos nossos líderes, porque eles velam pelas nossas almas. E Paulo continua dizendo, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta, não é, delas, para que o façais com alegria. Essa submissão, essa obediência, ela não deve ser como algo forçado. Mas Paulo diz com alegria. Ele diz, porque não gemendo, a palavra gemendo aqui é reclamando, murmurando, eu vou obedecer, mas eu só vou obedecer porque, aí tem os porquês. Mas os nossos porquês, ele não pode subsistir ou prevalecer antes a recomendação bíblica. Os senhores entendeu? O meu porquê, ou os meus porquês, não pode prevalecer diante dos ditames da Bíblia Sagrada. A Bíblia está dizendo que devemos fazer isso com alegria, não gemendo, reclamando, porque não seria útil para nós. A palavra não seria útil aqui significa não vai ter efeito. Porque se nós obedecemos apenas por conta do castigo, porque vai ter uma punição, vai ter realmente, vai gerar alguma circunstância, uma consequência para a nossa vida, se isso é a única coisa que nos faz nos submeter à nossa liderança e também à palavra de Deus, não será útil. Por isso que Paulo diz, façam isso com amor e não gemendo, não reclamando, sintam-se felizes, porque vocês têm alguém para vos exortar. No texto que a gente leu, lá em primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 12 e o versículo 13 também, a Bíblia diz que eles nos exortam, não é? Eles nos exortam, eles estão cuidando, eles nos motivam a permanecer. E a Bíblia diz que devemos fazer isso com alegria e não gemendo, porque não seria útil. Imagine um motorista que ele só obedece a lei de trânsito, o regulamento de trânsito, porque ele sabe que aonde ele está passando tem um guarda, tem um profissional do trânsito que pode multá-lo, que pode botar ponto na carteira dele por conta da transgressão. Imagine uma pessoa que entra dentro do carro, só coloca o cinto se souber que a polícia tem alguma blitz na frente. Já pensou uma pessoa que só faz essas coisas porque sabe que ele pode sofrer naquele momento a consequência? Queridos, a lei de trânsito, por exemplo, ela é lei, ela é válida, tanto tendo no momento em que nós estamos por ali transitando, tem algum profissional do trânsito, como não? Por isso que tem as placas, né? Tem os sinais verticais, horizontais, eles estão dizendo a nós ali, independendo de que tenha ali alguém, nós devemos olhar para as placas e irmos embora. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se nós fazemos alguma coisa na igreja, se nós nos submetemos a alguma coisa só por conta do castigo que pode nos vir, da punição que pode nos vir, das consequências que podem nos vir, querido, diante de Deus nós não estamos fazendo nada. Mas se a gente faz por amor, se a gente não faz murmurando, se a gente não faz gemendo, como diz o texto, que significa murmurando, reclamando, a gente faz com alegria, meus queridos irmãos e amigos, tenho certeza que o bom Deus, o bom Senhor, o príncipe da paz, te recompensar, nos recompensará. Porque nós fizemos, não foi só por conta do castigo, mas porque algo superior nos move por dentro, é o amor. E o amor faz com que a gente reconheça aqueles que Deus colocou sobre nós, como alguém que vai prestar conta se eles não prestar o serviço adequado como devia fazer, até mesmo nos corrigindo, como está no capítulo 13 de Hebreus, né? Que muitas das vezes a correção ela não parece ser de gozo, capítulo 12, melhor dizendo, né? Não parece ser de gozo. 12
e 11 de Hebreus diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O homem de Deus, aqueles que Deus colocou na nossa vida, eles devem nos ensinar e também nos corrigir na hora que precisar. E se nós aceitamos isso com amor, nós seremos bem-aventurados. Aqui nós estamos terminando por hoje o nosso vídeo, nós vamos fazer oração e nós ainda vamos falar sobre outros passos que a gente pode dar para que não sejamos levados nesse ato ou nesse espírito de rebelião. Então, ame aqueles a quem Deus colocou sobre você. Aonde você estiver, tem alguém que Deus colocou aí. Seja de uma hierarquia mais alta ou menor. Seja do pastor presidente a um dirigente de um departamento. Seja do pastor presidente a um professor de escola dominical. Essa pessoa estão aí para te ajudar a crescer e viver em paz diante do Senhor. E se você levar isso em consideração, muito difícil, Satanás vai te levar para o ato de rebelião jamais. Vamos orar então? Você pode orar onde você está, juntamente comigo. Querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos, a Ti minha gratidão. Poder, Pai, falar a Tua palavra outra vez. Te peço outra vez que todos os que tiverem acesso a este conteúdo sejam, Senhor, abençoados. Te peço por todos aqueles que carecem de um encontro contigo. Entra, Senhor, vai aonde eles estão, abençoa. Os que estão nas empresas, nos hospitais, trabalhando, caminhoneiro, motorista de táxi, aplicativo, no trem, no metrô, no avião, no navio, nos barcos, nas empresas, indústrias, a segurança pública. Deus, os porteiros que estão agora, Senhor, nas suas portarias. Meu querido Senhor, todos aqueles que estão em plena atividade, vai lá onde estão eles e consola os seus corações. E aqueles que estão angustiados, leva a paz, leva a alegria. Aqueles que estão em momento de perca, órfãos, dai o consolo às viúvas, os órfãos, Senhor. Querido Deus, querido Pai, te peço também por todos os enfermos, entre eles a nossa irmã Sueli. Ministra sobre eles a tua cura. Eu te peço, Senhor, pelas famílias, sim, pelos casais, pelos cônjuges, pelos filhos. Eu te peço, Senhor, por minha casa e todas as casas dos teus servos. Eu te peço por esse canal. Faz com que ele cresça em qualidade, em número, nos dá sabedoria, humildade, simplicidade e temor para seguirmos falando a tua palavra. Te peço, Deus, no querido nome de Jesus. Amém. Te peço, queridos, que se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai nos ajudar a irmos mais adiante, a irmos a outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.